Paz, querido, muito boa noite. Vamos estar iniciando um momento para refletirmos na palavra de Deus para a nossa vida. E o tema que pesquisei diante de Deus, estudei, ele se aplica nas nossas decisões, nos nossos desígnios, na nossa destinação. O meu destino e o teu destino está guardado em Deus. E eu coloquei como título: Não desligue a esperança. E a leitura da palavra que nós faremos está no livro de Número, né, no Pentateuco, número 21. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem há pão e nem há água. E tem mais uma coisa: a nossa alma está fastiosa desse pão que você tem oferecido. Uma frase, a própria leitura da frase já mostra que não é ausência da providência de Deus, é insatisfação de a pessoa não estar naquele momento com aquilo que ela está exigindo de Deus. O plano de Deus, ele tem um começo, um meio e um fim, tem uma trajetória, tem um período, né? Tem todo o planejamento de Deus e ele sempre está presente, ele caminha junto, ele protege estando junto, ele é Deus de provisão, mas nós somos insatisfeitos. Aqui está se falando de um povo, que a gente vai tratar sobre isso, eles vão reclamar, pecaram contra Deus, o texto diz, e o povo falou contra Deus, né? A minha insatisfação não é só contra Moisés, a minha insatisfação não é só com o pastor, com o padre, a minha insatisfação extrapolou, eu estou insatisfeito com Deus. Mas Deus deixou você morrer? Não. Você continua escravo? Não, nem me lembrava muito disso, né? Porque essas pessoas aqui desse texto, há poucos meses atrás, eram escravos. E eu vou falar até um pouquinho disso, né? Então, a gente usa do apagão seletivo, dentro das nossas vaidades, no nosso orgulho, na nossa soberba, a gente acha que porque Deus está para filhos. Ele cuida de filhos, ele provê para filhos. Né? E às vezes a gente não quer ter vínculo com Deus, mas quer e sabe exigir de Deus, demonstra amargura com Deus. É isso aqui que eu. Por que você trouxe a gente para morrer aqui? Há 3 meses atrás ele já teria morrido lá no deserto. E por que eu coloquei como título Não Desligue a Esperança? Porque as adversidades vêm, a luta vem, a trajetória é essa, tá certo? Tem vale, tem montanha, tem deserto, tem campina, tem ravina, tem pasto verdejante. É a trajetória, querido. Então não é porque está um momento difícil que a gente vai desejar. Não é os manás do Egito. O Egito não tem maná, querido. Tá certo? Quando eu estou falando Egito, não é o Cairo, a cidade atual, esse país atual. Eu estou falando nessa circunstância da palavra de Deus. Nessa circunstância, o que eles estavam dizendo era melhor estar no Egito. O que é que você era no Egito? Nada, e eu vou até mostrar isso aqui, né? Porque a situação de escravo no Egito tem até nome. Eu sou um pesquisador, então eu procuro dar nome às coisas. O Egito, ele estava reclamando, ele disse, eu tenho até fastio desse pão que você está oferecendo aí. Primeiro que aqui não tem nem pão, porque não é aquilo que a gente queria. A insatisfação tem isso, a gente é meticuloso, né? Tem a provisão, tem o escape, né? Mas a gente é estimulado, né? Você assiste Instagram demais, TikTok demais, Kawaii demais, YouTube demais,
e aquelas pessoas passam aquela imagem que vivem aquele universo de felicidade, e você começa a comparar a sua vida, a sua trajetória, a sua felicidade, sua família, seu casamento, até você. As mulheres são lindas, os homens são maravilhosos, e o que é que a mídia faz? Ele começa a dizer o que não é como sendo, e daqui a pouco o que sendo como não é, e vai confundindo. Então, essas pessoas, há poucos meses atrás, eles tinham dor, tinha chicote, tinha privação, e eles não tinham status nenhum. Eles estavam numa trajetória de libertação. Só que o estágio anterior era de morte, de angústia. O texto diz que eles não. Está aqui até em Êxodo, do capítulo 2, 35. Jesus, o Bíblia Online travou. E aconteceu depois de muitos dias que morreu o rei do Egito. Rapaz, esse negócio de propaganda é um negócio sério. Você está vendo a Bíblia e as propagandas em cima. E os filhos de Israel suspiraram por causa da escravidão. Eu tô abismado como... Já pensou, rapaz? A Bíblia... Olha o mundo que a gente está vivendo hoje, onde para você ler a Bíblia na internet e oferece propaganda e oferece não sei o quê. Eu estou escandalizado. E ouviu Deus o seu gemido e lembrou Deus do que da aliança com Abraão. Infelizmente eu abri a Bíblia, vou fazer uma péssima recomendação. A Bíblia online, você tenta ler a Bíblia e ele aparece um comercial em cima e eu não sei qual é a função da pessoa que bota a palavra de Deus para ser lida, né, ser vista, e na hora que a pessoa acessa ele mete um comercial e trava, né? A pessoa não tem mais acesso. Então, essas pessoas, eles quando a situação fica difícil, ele esquece do estado anterior que era de escravidão. A situação deles estava com algum tipo de privação, mas em vez de eles conversarem, orarem, tentarem apelar, pedir a Deus alguma coisa, o texto já é muito claro dizendo que eles pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus, e reclama desse período da vida quando, para você ter uma ideia, a estimativa de vida de um escravo era de 35 anos. E só no deserto eles caminharam 40 anos. Quer dizer, já era para estar morto muito, muito tempo, né? Já não era para estar mais nem vivo, mas embora era preferível que você tivesse deixado a gente morrer lá no cativeiro, né? Na escravidão, né? E a rotina de um escravo é de sobrevivência animal. Você não vê um animal projetando amanhã de manhã, estou pensando em fazer isso. O animal, ele passa o dia, ele trabalha, ele apanha, ele sofre, um animal de carga, de trabalho. Quando termina aquela diária, ele volta para coisa dele, pega um coxo de comida e amanhã ele não tem projeto. O escravo é semelhante a isso. O diabo quer que a gente não tenha expectativa, não tenha plano, não tenha projeto, não tenha esperança. E cada luta ele começa a querer jogar, a pessoa deixou de beber, deixou um vício, deixou a jogatina. Infelizmente, no Brasil, os políticos estão botando o jogo novamente. E eu, como pastor, posso lhe dizer que isso é uma destruição, entendeu? O vício do jogo, todo tipo de vício. Quando a pessoa perde o domínio próprio, aí é um estrago, tá certo? Alguém está ganhando e não vai ser aquela pessoa. Então, às vezes a pessoa passou por um infortúnio na vida, teve uma perda, teve uma grande decepção e se envereda no alcoolismo, no consumo de ilícito, né, de substâncias químicas e na pornografia. E um dia a alma dele cansada, porque quando a gente pecar cansa, a carne não aguenta, pecar cansa, aí a gente pede a Deus, Deus me tira dessa escravidão, porque a partir do momento que a gente não tem mais domínio, não somos mais livres.
Então passou a ser escravo. Me tira dessa escravidão. E Deus tira. E a gente já quer na semana que vem estar andando lá na Califórnia, em Miami, numa Ferrari conversível, né? A vida não é assim. A gente semeia muita coisa na nossa vida e tem um tempo próprio. Vai chegar o tempo do melhor de Deus na tua vida. Mas não é porque esse tempo não chegou hoje que a gente vai desejar voltar a se lamear, a sofrer aquele tempo atrás, o tempo que ficou para trás, que Deus nos tirou, causava sofrimento na gente, na alma da gente, na alma das pessoas que querem ver a gente, né? E agora estava no momento de provação, mas eles podiam sonhar, tinha Deus dizendo, olha, vocês vão entrar numa terra que mana leite e mel. E se cumpriu, pastor? Está lá Israel. Tá certo? Tá lá Israel, é avião de dia e de noite indo para lá, o povo querendo ver, querendo visitar, porque Deus faz cumprir. Agora leva um tempo, né? Então, o escravo, ele não sonha. O diabo, ele quer que você não tenha sonho. Por isso que o diabo escraviza. Ele veio para roubar, matar e destruir. Essas três coisas se aplicam no emocional, no psicológico, no amoroso, no financeiro, na vida social. Ele veio para roubar e matar e destruir. Para que a pessoa se torne escravo daquilo. Eu conheço pessoas que, lamentavelmente, né, que eram da igreja e porque tiveram uma decepção não com Deus, com suas próprias estruturas, daquilo que ele arquitetou e queria e exigiu que fosse, ou porque foi olhar o comportamento de outro pecador, igual a mim, ou igual a qualquer pessoa, todos nós pecamos, erramos, transgredimos. Então, tirou o olho de Jesus, amigo, aí complica as coisas, né? E, eu estou tão revoltado, eu vou voltar para aquela vida. E, inclusive, até gente famosa a gente vê na televisão, né, nas mídias sociais, pessoas que defendiam a fé, estavam lá andando com Jesus, bonito, brilhando, aí de uma hora para outra, porque começou a se empolgar novamente com aquilo que enxerga nas telinhas, aí voltou para caminhos de profunda negatividade, viu? São coisas tão deploráveis que não cabe nem a gente dizer aqui. E aí a mídia estimula, olha agora, olha, ela foi, mas agora ela está lá, e ela postou, e agora ela está no aplicativo não sei o quê, ou ir naquele não sei o quê, e esse camarada está não sei o quê. Quer dizer, Cristo já tinha lavado, traçou uma trajetória, porque está andando num período de caminhada, tá certo? Aí a pessoa, eu prefiro estar lá no Egito, né? E como eu disse, a psicologia diz que o escravo, ele não sonha. E eu tenho até anotado aqui. Porque o maior desejo do escravo é não ser achado pelo chicote. Já a pessoa porque tá privado de alguma coisa agora, Deus sabe, tem hora. Eu tenho 30 anos, né, de sacerdócio, e eu sei que coisas que chegaram antes da hora, a pessoa exigiu, pediu, chorou, esperneou, Deus deu, e foi um desmantelo na vida. A benção foi maldição? Não, ele fez da benção dele uma maldição. Passou os pés pelas mãos, atrapalhou, fez um bocado de estrago. Às vezes dá tempo de recuperar. Depois eu conheço pessoas que fez um estrago maior do mundo na vida e depois se arrependeu, aí voltou e dessa vez se organizou porque viu que o mundo não tem, né, as maledicências do mundo, né? Então, hoje tem escravidão, pastor? Temos escravidão, né? Temos escravidões emocionais. O governo está providenciando para que você tenha escravidão financeira, né? Quando eu digo governos, os políticos, né? Que estão fazendo leis, garantindo que você pode se endividar enquanto respirar. Eu conheço famílias carentes que um parente da família gastou 30 mil de uma casa que a família, uma casinha que tinham vendido, e essa parente gastou todinho num bichinho que roda assim, e os três bichinhos, pronto, ali já foi 200, 300, que agora você vai ganhar. Agora tem a nova técnica, né? Quem fez, não fez para você ganhar, tá certo? A bebida, não, porque a sofrência, é porque eu escuto cantor tal, e ele diz que eu vou me acabar nisso mesmo, e eu tô lá não sei aonde,
E você é uma pessoa tão bonita, querido. Você é uma pessoa tão bonita, minha querida. E hoje eu vou trocar de cama 50 vezes, e ela está fazendo isso, e ele está fazendo isso, e eu vou me na bagaceira. E o fato é que esse não é a... Então, são escravidões da sociedade atual, tá certo? E essa escravidão, isso aí atinge a vida de todo mundo, né? No casamento, nos vícios, né? E quando a coisa aperta de verdade, a única coisa que a gente quer é sair dessa situação. Aí vem, rapaz, ore por mim, eu estou numa situação tão difícil. Não existe situação difícil que Deus não possa libertar você, seja homem, você, mulher, menino, idoso, jovem. Não existe situação difícil que Deus não possa libertar, que Deus não possa reconduzir, que Deus não possa livrar, que Deus não possa... Eu conheço gente, não, eu pastorei há muitos anos, entendeu? Gente jurada, gente disso, gente daquilo, e vai não sei o quê, e quando Deus diz, não, não vai não, tá certo? Aí tá jurado, eu mesmo já falei com o chefe de algumas coisas, não, tá lá na igreja, não é para fazer mais nada não. Quando ele estiver lá, não mexe não, e não mexe não, entendeu? Papai do céu guarda e não mexe mesmo não, aí a pessoa... Porque não existe situação que Papai do céu... Mas aí, quando a coisa está normatizada, aí tem uma decepçãozinha amorosa, né? Ou porque a gente é milindrado, né? Eu não sou de uma geração milindrada. A minha mãe... Primeiro que eu sabia que era pobre. Então eu já nem pedia, mas quando eu ia pedir, ela dizia, tá... E era por mês antigamente. Mês tal, mamãe compra. Pronto, aquilo. Ou então não, entendeu? Então aí foi quando eu comecei a trabalhar de menino. Desde menino eu já pastorava carro, fazia o que podia, o que pudesse fazer para ganhar o meu trocadinho, entendeu? E eu não fiquei despeitado e revoltado do jeito que os aplicativos estão ensinando as pessoas a serem hoje. Os aplicativos estão criando batalhões de gente insatisfeitas. Os pais hoje, eu faço isso com meus filhos, eu tenho uma condição, mas eu estou dizendo que a gente provê os nossos filhos de tudo e não está sendo ensinado a gratidão, tá certo? A gratidão com a suficiência que está sendo promovida. Então, se a gente que é adulto, qualquer coisinha a gente já demonstra insatisfação, né? E o título desse sermão é Não Desligue a Esperança. Eu desligo a esperança, né? E olha que a mídia se esforça muito, a TV se esforça, ela quer mais, é que você perca a esperança. Por quê? Porque essa é a vontade do mal. E o mal que rege o coração dessas pessoas. Vai ver os estudos, no YouTube tem muitos estudos assim, dessas pessoas que fazem. Quando eu era mais novo, aí dizia que era só uma loura que tem no Brasil que fazia pacto para ficar famoso. Hoje é natural. Estamos aqui conosco no iPod, no Bate-Plá e tal, o bruxo fulano de tal, e o cara tá lá, eu sou bruxo mesmo, e pai, faço isso e faço aquilo, e tá aqui a maga, e tá aqui a Wicca, e todo o que era antigamente reservado, hoje é aberto geral, né? Pessoas fazendo declaração. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas a pessoa já teve a experiência de ser livre e por conta de uma decepção, aí adentra nos caminhos que vai promover sofrimento na vida da pessoa de novo, né? Não se agrada. Aí, aqui está dizendo, não se agrada de Moisés e não se agrada de Deus, né? A partir do momento que Moisés representa Deus, podia ter ficado só aí, mas não. Mostra a insatisfação, né? E o texto que, infelizmente, depois daquele tilt que deu aqui no computador, não está mais abrindo, diz que os escravos, eles perderam a expectativa. A gente ora porque tem expectativa. Se não tiver mais finalidade, por que eu vou orar? Então eu oro porque eu acredito, tem um Deus, tem Jesus, eu vou orar. Dentro da minha fé, da maneira que eu não sei se você é espírita, kardecista, não sei se você é católico, não sei se você é evangélico, do jeito que eu sou. O espírito é prece, a católica é reza, e nós evangélicos é oração, mas tudo é a maneira de... Então, se você está se comunicando, é porque você tem esperança, tem expectativa, tem um Deus vivo e está escutando.
Eu já preguei inúmeras vezes aqui, às vezes a gente não consegue nem pronunciar, o Espírito Santo vai, traduz tudo, leva para Deus. Então, mas o escravo não ora, o escravo não sonha, não é permitido, existe um bloqueio psicológico, tá certo? Que eu vou falar daqui a pouco um pouquinho a respeito disso. Quando a pessoa perde todas as expectativas, a pessoa deixa de sonhar. No máximo, ele tem aquelas tempestades de pensamento, vai dormir com aquelas tempestades de pensamento. E a Bíblia diz que nós que temos Deus, Deus dá o bom sono. A Bíblia é até enfática, ela diz, deita a cabeça no travesseiro e dorme. Tá certo? Então, o texto que eu estava falando, que o computador deu tilt aqui, é Êxodo 2, 23. Diz que eles suspiraram. Suspiro é aquele suspiro que vão morrer agora, entendeu? Como eu disse, a previsão de vida de um adulto, escravo não tem família, escravo não tem relação social, escravo não cumprimenta, e aí, meu, como é que tá, pai? Sexta-feira estamos lá para comer aquele churrascão de picanha, não tem esse negócio não, entendeu? Não pode conversar, não tem relação social, o filho não é dele, a mulher não é dele, ele não tem relação sexual por amor, porque é por produção, tá certo? Escolhe um escravo que seja numa estatura melhor e ele é que vai produzir nas mulheres lá conforme o seu senhor desejar, entendeu? O escravo não tem nada, mas a pessoa teve uma decepçãozinha com Moisés e com Deus, eu quero morrer lá no Egito. Por que você trouxe a gente para esse caminho de libertação? Porque aqui não tem nem pão. Aliás, o pão que tem, eu fico enfastiado, disse o texto que a gente leu em Números capítulo 2, né? E a palavra para esse momento de suspirar, eu gosto de pesquisar, é anak. Tanto no hebraico como na língua egípcia, é o suspiro mecânico, é o famoso engole seco. É quando você suspira e se entrega. Foi esse suspiro que Deus escutou. Depois daqui, era arrasta para cima, como diz nas mídias hoje. Depois desse suspiro mecânico aqui, desse engole seco, anak, era o suspiro, não tem mais nada para frente. Então, Deus escutou esse suspiro, não houve oração, porque o estado de escravidão estava tão lá embaixo, e Deus desampara, não, Deus foi procurar, Deus vai, diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. Em outro texto lá em Êxodo, diz que Deus escutou o gemido, né? Olha só, Deus escuta o suspiro, Deus escuta o gemido, para quem não quer se entregar. Tá lá, a situação tá difícil, tá, né? Eu fiz até umas anotações, com até 25 nomes, eles pegavam uma coisa chamada esteotrite degenerativa. A carga de trabalho era tão severa que com 25 anos essa pessoa era um paralítico. E ninguém dá comida a um escravo paralítico. Paralítico que eu digo assim, tudo que se mexesse doía. Como é o nome do negócio? Osteotrite degenerativa. E aos 30 anos ele teria morte biológica. Pela minha imaginação aqui, eu imagino que os outros escondiam, roubava alguma comidazinha para levar para essa pessoa que ficou nessa situação. Eu não tenho a mínima dúvida que Faraó não ia ficar. Manda aquela sopa para aqueles meninos que ficou lá, que eu sou muito grato pelos trabalhos que ele... Tá? O escravo ele tem dor da hora que acorda, a hora que dorme. Não estou falando desse aqui que tem a osteotrite. Eu estou falando que é dor na alma, é dor de chicote, é dor social, é dor de angústia, é dor de solidão. É isso que o inimigo quer manter a pessoa cativa lá. E essa é a rotina da hora que acorda, da hora que dorme. É isso que a mídia, a televisão fica querendo jogar as pessoas. E ilustrando a princípio, quando a pessoa está em ascensão para queda, né, aquele pulinho que dá para cima para poder embicar, a mídia aplaude, a rede de televisão, não sei o quê, que faz aquele assim, aplaude, olha que beleza, voltou para a sujeira, né? Inclusive gravou até um vídeo novo, né? Que beleza.
soube que está com fulano, e foi vista não sei aonde. Mas aonde? Em Roma, em Viena, está nos canais, né? Tá passeando na Europa, e daqui a pouco essa pessoa esquece de onde foi tirado uma vez. Não perca a esperança, tá certo? Não desligue a esperança, né? Então, por que o escravo não sonha? Porque da mesma forma que era dor da hora que acorda, da hora que vai dormir, sem expectativa não se sonha e com dor também não se sonha. Você não pode entrar em REM, né, aquele estágio pesado de sono, com dor. Então, dor em toda como é o nome disso, pastor? Learned helplessness. Learning helplessness. Isso é o nome do quadro, tá certo? E o que isso quer na nossa linguagem é desamparabilidade aprendida. Alguém fica dizendo o dia todo, você não vai ter esperança em nada. Primeiro que, você sabe como é que ele chamava o escravo? Lá no Egito chamava Sker'ank, morto-vivo. Olha só como é que tratava. E o cara, porque teve uma decepçãozinha, eu queria mesmo era estar no Egito. Queria estar no Egito. Lá tu é morto-vivo. Não, mas eu aguentei. Você aguentou porque Deus tirou, entendeu? Ele deu uma sobrevida, e depois do sobrevida de Deus, tem um tempo melhor de Deus. Não é essa sobrevida que os hospitais dão, essa aí é limitada. O sobrevida de Deus é com novas trajetórias. Por quê? Porque ele faz nova. Deus não faz recondicionamento de história como um pneu. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Eis que ele faz nova todas as coisas, tá certo? E esses escravos, ele não sonhava, por quê? Porque tinham dor, porque não tinham esperança, e tinham esse trauma aqui, learned helplessness, quer dizer, desamparabilidade aprendida. Eles aprenderam debaixo de chicote que era um desamparado. Então, os parentes dele não podiam parar, os pais não podiam mais parar. Por quê? Porque ele enveredou naquele negócio. Foi proposital? Não sei, não está em julgamento isso. Estou dizendo que nós vivemos situações, cada um entrou numa situação, uns porque quis, outro porque teimou, outro porque foi rebelde, outro porque a vida é assim mesmo. Mas eu sei que, independente, Deus não faz julgamento. Ele vai lá, a Bíblia diz que ele pega a mão e nos tira do charco do lodo e nos coloca em lugar seguro. Não diz que é banquete todo dia, não, querido. Quando você vê essas pessoas nos aplicativos, banquete, carrão, eu vejo umas figuras assim. Eu trabalho desde menino, eu sei o valor de dinheiro. E viajo o mundo inteiro, entendeu? Viajo com gente rica. Hoje eu só viajo na classe, lá perto da rabeta do avião, mas quando eu viajava pela repartição, eu viajava nas classes de executiva para frente. Então, eu estou acostumado a me relacionar com pessoas. E hoje você vê umas pessoas ostentando as coisas que ele não tem. Você sabe que tem gente que paga 15 mil reais para gravar um vídeo, para usar uma diária. Tem uma atriz muito famosa da Globo, que estava até a mansão dela para alugar essa semana, é 15 mil reais a diária. E ele chega ali, faz um churrascão, bota aquela rumba de gente, e é biquíni, é fumaça, e é som, e ele faz aquele, e grava, e sobe, desce, escada, e quadra, e salão, e não sei o quê, e grava os vídeos, depois vai soltando direitinho, e a gente assiste aquilo e acha que essa pessoa está vivendo essa vida, que eu não sei nem que se eu posso considerar de boa. Vida boa é a sua, que tem família. Não, mas eu não tenho aquele carrão, querido. Ali é uma coisa, é uma venda de ilusão. Alguém está vendendo alguma coisa. Deus não está lhe vendendo nada. Deus tem realidade para a minha vida e para a tua vida, né? Então, a gente tem que... Tá certo? Então, esses escados, depois que a pessoa desaprendeu, eu sou um desamparado, o diabo conseguiu jogar a seta profundamente na alma. Então, ele desligou a esperança. Veja que a Bíblia não está julgando. Por sinal, sempre o final das coisas com Deus não é de coisa, né? Então, Deus atendeu o gemido nos momentos
não foi nesse caso aqui, não foi nem gemido, foi o suspiro, né? Já disse até o nome do suspiro, não é um suspiro qualquer. Eu sou um pesquisador, então eu vou procurar, olho o nome, olho quem foi, da onde é que saiu, vou procurar lá nos escritos antigos, eu não deixo por menos, não. Eu vou procurar, acho tudo, inclusive até o nome. Você sabia como é que se chamava um escravo do Antigo Egito? Se chama assim, Sker-Ank, né? É vivo morto, né? E não é morto-vivo. Eles faziam questão que o vivo tivesse na frente e no final morto, porque não tem espectro. Não. Se você foi vivo, ainda está até respirando, mas serve para trabalhar, mas você, para a gente, já está morto, tá certo? E para Deus não está não, tá certo? O escravo era desumanizado. A vida enlameada de pecado é desumanizada. Quando você vê a rede de televisão, quase que eu completo, daqui a pouco eu vou ganhar um processo quando eu disser o nome da rede, endeusando um negócio e dizendo que é muito bom, e usa aplicativo, e não sei o quê. Olha, você vê, as minhas plataformas são todas só sermão. No YouTube eu tenho uns 2.000 e poucos inscritos, mais 1.000 e pouco, 3.000 e pouco. Aí tem no Instagram, tem TikTok e etc. Quer dizer, eu não tenho nem esse potencial todo, mas vem, ó, não quer oferecer joguinho, né? Quer oferecer joguinho, quer, aí ganha dinheiro. Não estou fazendo isso por mediocridade, para dizer. É afronta, é uma plataforma de pregação da palavra. A minha vida inteira foi tirar pessoas dessa situação, das mais difíceis que você possa imaginar. É porque a maioria das coisas eu não posso nem dizer, né? Eu só posso dizer o que é banal mesmo, né? As coisas que a gente lida com o ambiente da igreja, você não pode falar, tá certo? O que fala para o pastor, fica, o que fala para o padre, fica ali, o pastor, o padre, tá certo? É, e eles viviam com dores nos ossos, né? Isso tem outro estudo, mas eu não vou nem entrar nesse negócio, né? Porque diz que a alma está na medula e a medula está dentro dos nossos ossos, né? Então, tirou, né? Tirou toda a expectativa da. E Deus dá o maná, Deus dá identidade. Como eu disse a você, eu aprendi a ganhar. Eu trabalhava em parque de diversão. Quando chegava um parque, os donos do parque conheciam tudo. Os parques que andavam pelo Brasil todo. E quando chegava na cidade, eu era para estar lá. Tem o quê? Pai fazia as coisas. De noite eu tava com um bolo de ingresso. Brincava em todos os brinquedos. Ou então trabalhava durante uma quantidade de dias. E no dia que eu tomava um banho lá, botava uma roupa, ia lá com aquela roupinha e brincava com as outras crianças que tinham dinheiro. Circo, chegou o circo, eu estava lá. Estava montando, eu já estava lá. Eu vendo pipoca, eu sei tirar retrato, eu sei entregar o retrato que você tirar, eu decoro a cara da pessoa e vou bater lá e entrego o retrato e eu sou honesto. E eu era honesto. Eu pastoro o carro, eu sabe dar comida nenhuma, eu sei tudo. Tudo. O que perguntasse eu sabia. Então, eu sei ganhar dinheiro. E trabalho só no Serviço Público Federal, eu trabalhei 36 anos, né? É, e mesmo no Serviço Público Federal, você tem um prestígio, mas eu não sentia que tinha uma identidade. Eu acho que vai ser muito vulgar o que eu vou dizer agora. Eu sou um listado, digamos assim, dentro de uma classe que tem um privilégio de pensar um pouquinho melhor. Ninguém é melhor do que ninguém, mas Deus capacita. Vocês têm milhões de outros. Eu não sei sentar um tijolo, eu não sei desparafusar uma coisa. Eu vou na oficina da minha pop lá, o homem fica, você não sabe tirar não, pastor? Sei não, meu filho. Tem vergonha de dizer, não, por que eu vou ter vergonha? Você não ganha dinheiro. Caiu a corrente na moto, eu fui empurrando até a oficina. Disse, pastor, eu não sei, meu filho, eu não sei. Mas você vem empurrando de lá, vem empurrando a pop, porque eu não sei botar, tá certo? Mas em outras áreas, Deus me deu uma capacidade cognitiva, mas eu não sentia que eu tinha identidade. Depois que eu conheci Jesus, a minha vida, Deus estabeleceu uma nova identidade. Aí fui estudar muitos outros cursos, e foi aí que comecei a escrever. Hoje eu tenho livros no mundo inteiro. Eu estava nos Estados Unidos e os caras conversando comigo, após culto, eles têm sempre um lanche lá, são muito generosos. Aliás, são generosos, todos eles são muito generosos.
E ele começou a perguntar, eu digo, olha, eu sou superintendente na igreja metodista. Ele disse, quantas igrejas tem? Eu digo, no Brasil tem bastante. Agora, no meu distrito, que eu sou responsável, são umas 6 ou 8 congregações e umas 3 ou 4 igrejas. Aí, eu, assim, para o padrão americano, eu acho que ele entendeu que não seria tudo. E você e tal? Aí eu disse, pesquise aí. Em inglês, né? Não sei se ele entrou no Google, no Ask, aí pesquise José Marconi Teixeira. E as 4 primeiras páginas do aplicativo estava lá meu nome, livro, não sei o quê, palestra, não sei o quê. E ele ficou assim olhando para mim, porque Deus dá identidade, entendeu? Eu, pelo meu próprio esforço, eu não entrei no serviço público porque eu era um tolo, não, tá certo? Eu passei em terceiro lugar no Brasil. Mas a identidade que Deus deu na minha vida, querido, veio com um brilho especial. Por que eu vou desejar voltar para os cativeiros que eu vivia antes? Tá certo? E eu aconselho você, eu penso que o motivo né? E na primeira crise no caso aqui do deserto, a primeira crise que tiver, aí eu não gosto desse pão miserável. Olha, já pensou? Tem tempo da salsicha, tem tempo do cuscuz com ovo, tem tempo eu não sei na sua região, que poderia batata, tem tempo de todas as coisas, querido. Tá certo? E a gente dá glória a Deus e vai em frente. Eu sou de uma geração que lambia, eu tomava remoção de escote quando eu ia almoçar lá no Sesc. Desde o exército, eu sou da geração que a gente tomava purgante, entendeu? Se fizesse cara feia, apanhava. Você não tem ideia o que é tomar purgante, não. Entendeu? Um copo desse tamanho de óleo de rícino, óleo de mamona ou óleo de carrapateira, empurra para dentro, fecha o nariz, engole e a gente... Entendeu? Foi assim que essa geração da minha geração foi forjada. Você tá fraco, você vai ter que tomar emulsão de Scott com biotônico, fontura. Eu tomava e lambia a colher. Você dessa geração que está me escutando, você não aguentaria nem um cheiro, entendeu? E eu pegava lá no Sesc aquela colher da aeronáutica grandona assim e putuco para dentro tomava. Então, a gente tem uma resiliência diferente. E, portanto, nos dá uma condição, não só como sacerdote, como quem já viveu. É igual a Paulo, eu sei estar na abundância e sei estar na dificuldade. E não é porque está na era do pão do cuscuz com o bife do oião aqui no Nordeste, né? É o bife com o olhinho amarelo. Porque está na época do bife do oião, glória a Deus, aleluia, querido, vai chegar o tempo do maná, do melhor de Deus, tá certo? Mas esse povo aqui não, tá certo? Eu prefiro morrer aos 30 anos apanhando de chicote. Querido, o que é que você comia lá? É mesmo, né? Sabe aquela ração do porco? A Bíblia diz, né? E tem muitos outros escritos. O alimento do escravo era assim, para ele não desfalecer e nem ter pouca força, porque ele precisava ter força, mas não podia ficar forte para não virar rebelde. Se ele começasse a engordar um pouquinho, aí aumentava a carga. O que é aumentar a carga? É dar mais trabalho para queimar gordura, para ele não ter reserva. Então, tinha que queimar a alma da pessoa e o físico. Aí o cara diz, eu não gosto do pão daqui, não. O que é que você comia lá, hein? Entendeu? Só depois que eu estou servindo a Deus, mas é a maior dificuldade, aí tu comia tomate babado lá na mesa do bar, que os caras botavam rapa de unha e... né? Bebia num copo que 500 pessoas bebia, sujeita a herpes, sujeita a... eu vou dizendo as coisas devagarinho. Mas quem me acompanha há muito tempo, eu sou enfermeiro, e eu já vi cada coisa. Lá na repartição, eu já vi cada exemplo que chegou. De, rapaz, essa eu boto. Botaram em mim, eu boto. As coisas mais lindas. Uma vez a chefe da concessão, a chefe da manutenção, Marcos, vem cá, eu saí da sala, conversa aqui com essa menina. Aí, a menina linda, rapaz, um cabelo bem amarelinho. Toda menina é linda, né? Seja. Eu gosto também eu gosto da minha esposa, linda é minha esposa, mas, assim, de visual, essas meninas morenas que tem um olhinho assim,
O meu pai era negro, né? Aí eu tenho uma paixão por quem tem o olhinho puxado, eu acho muito lindo, tá certo? E lourinha, porque todo mundo acha bonitinho mesmo. Não estou fazendo aqui acepção de louro. Eu estou dizendo que ela era uma loura bonita e aí ela dando entrada numa situação porque tinha sido contaminada e como foi? Não, eu saí da. Você faz a universidade aonde? Universidade tal, são 3 letras essa universidade lá em Ponta Negra, Natal, Rio Grande do Norte. Né? Aí mas, rapaz, e como é que você. Não, eu saí, peguei, ofereceram a carona e pá, botaram em mim. Aí hoje em dia é assim, eu não digo a ninguém, não. Se chamar, eu vou. E a vida, né, tá aí. Eu já vi casos que eu não vou nem entrar, hoje não é o dia de falar isso. Eu estou citando porque tem vidas de escravidão que a pessoa está lá, Deus resgata. Eu conheço gente que foi curada de AIDS. Aliás, Deus cura qualquer coisa que ele deseje curar. Não tem doença que Deus não possa curar. Tá certo? É saber se é da vontade dele curar naquela situação. Mas Deus tem poder para curar, tá bom? E eu já vi. No meu ministério, já orei por situações. 30 anos não é 30 dias. Uma pessoa como eu, de cabelo branco, quando vai dizer uma coisa, com a história que eu tenho, pesquisa aí, né? Dá uma pesquisada aí, dá um Google no meu nome. Eu tenho uma história, então eu posso dizer do que eu vi e convivi, tá certo? Qual é o único bem do escravo? Isso que eu estou falando é chocante, porque você associa com algumas coisas que a gente só tinha aquilo no passado. Que eu queria mesmo era aquele carro, querido. Veja onde é que o que é que a gente tinha, onde é que a gente morava, como é que a gente morava. E hoje, porque teve uma decepção, aí não é agradável, né? Eu não gosto de gente ingrata. Olha, eu fico revoltado, mas meu coração se derrete. Às vezes eu estou num canto, aí diz, o seu marido é Marconi, ela diz, esse homem mudou minha vida, aonde? Lá em Pau dos Ferros, lá na Ribeira, lá não sei aonde. O senhor não lembra? Aí vai lá. O senhor não lembra? Aí cadê a minha vergonha? Como é que eu vou lembrar 30 mil pessoas, 30 anos, 36 anos trabalhando? Como é que eu vou decorar? Mas graças a Deus que foi um momento bom para a sua vida. Pelo menos eu saía de casa todo dia com essa intenção, mudar positivamente a vida de uma pessoa. E depois que eu fui a sacerdote, então o único bem de um escravo era o grilhão do pescoço. Olha só. Diz que o escravo mais. É uma heresia que eu vou falar. O escravo tem uma tradição no Egito Antigo que o escravo mais afortunado. O Egito tem muito aquela coisa do velório, do funeral. Então, o escravo mais afortunado era aquele que tinha sua própria cova. Porque aquele que não tivesse, ele era enterrado na obra onde ele estivesse trabalhando. Jogava ali, jogava as pedras em cima, areia e tchau, já foi. Muitas estradas foram construídas assim, inclusive no tempo moderno. Né? Tem uma estrada chamada Estrada do Gelo, que é na Sibéria. Toda ela, quem estava trabalhando ali, que era escravos modernos, né? Estava trabalhando, morreu, os caras passavam por cima, estava perto e já foi. E aí chama, hoje é horrível o nome da estrada, Estrada dos Mortos. Né? As pessoas passam de carro para lá e para cá, para lá e para cá, na Sibéria. Hoje, tá certo? Então a escravidão é essas coisas. Papai do céu chega, tira, liberta, e na primeira decepçãozinha, pastor, mas esse seu sermão tá muito chato. Tá não, esse sermão aqui vai salvar a tua vida. Vai te guardar, vai te dar prazer e você entender que não precisa ser insatisfeito. O melhor de Deus vai chegar na tua vida. O melhor de Deus vai chegar. É um momento de provação. É porque o deserto é tanta luta. Ter os boletos. Aqui em casa também tem boleto, querido. Entendeu? Os que vai, vou. O que não foi, glória a Deus, aleluia. Vai orar, pagão. Você tem pouca fé. Não recebeu porque tem pouca fé. Entendeu? Você está orando menos do que eu. Tá certo? Eu não estou dormindo porque eu não tenho para como pagar telefone para a pessoa. Digo, olha, eu não tenho dinheiro para pagar, não. Aí você dorme e deixa o outro lá ficar com insônia, né? Você não perca seu sono, vai perder a paz. Eu vou me revoltar. Não, não vai, não. Deus vai dar graça, tá bom? Deus vai dar graça. Nele está a suficiência. A suficiência de Deus vai chegar na tua vida, viu? Essa anotação que eu falei da tumba dos escravos, eu retirei num canto chamado Papiro de Ipuê. Porque eu não dou mole, não. Eu digo as coisas e provo. Tá certo? Você não vai achar muito pregador como eu que vai. Então, esse clamor sem palavra chama Shavá.
Muitas vezes a gente está vivendo e o nosso coração, nossa alma, às vezes você não sabe orar. Às vezes você não tem uma prática de fé, você não declara uma religião, mas tem uma porção de Deus dentro de você. E esse clamor que não tem palavra chama Shavá. Isso aqui não é indianismo, hinduísmo não, né? Ele simboliza quando nossa alma está sendo esmagada. Eu já me senti assim. Muitas vezes, ainda hoje, não é coisa quando eu era novo que fazia. Não, às vezes a luta está tão grande, eu boto a testa no chão. Jesus, eu só me levanto daqui quando você tirar. Estou sendo esmagado. Se é para sentir essa dor, é a dor que estava lá. Eu não vou voltar para lá, não. Eu não quero sentir essa dor aqui. E Deus chega e ele diz: pronto, tá resolvido. Um sopro de Deus muda tudo na minha vida e na tua vida, tá certo? Então, esse chavá é a pessoa que está quebrada, está destruído, está com depressão, está com dívida, está com a alma gemendo, né? E Deus estende a mão e resgata. Aí, porque o maná, né, não estava vindo da maneira que aquele lindinho queria, aquela lindinha, né? Aqui não tem nem pão. Aí parece que bateu a consciênciazinha, né? Que tem que ter um pouquinho de consciência, um pouquinho de nada, né? Para se retratar. Tem, mas eu não gosto, né? Porque eu gosto de pão francês. Aqui no Nordeste a gente chama francês. Aquele pãozinho tradicional, né? Eu gosto é francês, né? Não está vindo da maneira que eu queria, né? Só que o maná de Deus não vem para lhe dar prazer. O maná de Deus vem para nos sustentar. E você vai trabalhar, Deus vai abrir porta, vai melhorando de condição, vai melhorando a vida, e Ele vai fazendo multiplicar, e você mesmo vai conseguir comprar suas coisas. Esse momento de manutenção de Deus não é para prazer, não. Sabe onde é que você tinha prazer? Quando estava descendo a ladeira da destruição do pecado. Aí lá é um canto que dá muito prazer. Chega a revira os olhinhos, né? Que a mídia, né, ensina a revirar os olhinhos. Quem diz revirar os olhinhos é ratinho, né? Eu só assisto a besteira de ratinho. Revira os olhinhos, né? Fica revirando os olhinhos, nem a destruição ladeira abaixo. Quando tiver lá embaixo, ninguém vai querer. Não aquelas outras que estão enveredando para essa destruição, tá? Ninguém dá atenção mais não. Quem está lá embaixo, já viu caranguejo dentro da fervura? Não, já está todo mundo lá embaixo, é um puxando a perna do outro, é para se afogar todo mundo. E Deus vai lá, coloca a sua santa mão, nos resgata, né? E nos leva à condição de vivo, não de vivo morto, de vivo, tá certo? Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que em mim, ainda que esteja morto, viverá, tá certo? O inimigo veio roubar, matar e destruir, o diabo. Mas eu vim para que você tenha a vida. Jesus é a vida. Então, quando a gente se aproxima do pé, aquele cheiro todinho que tinha lá fica para trás, e os desejos devem ficar para trás. Então, a decepção, o diabo fica jogando seta, jogando. Você tem que experimentar nova. São tiquinho, né? Faz 2 vezes. Eu conheço gente que destruiu a vida dele em 15 minutos. Recentemente, teve 2 altos executivos na Europa que estavam fazendo coisinhas, os 2 casados, e o diabo não dá bobeira, né? Aí entraram num ginásio, um mega ginásio, umas 50, 80 mil pessoas no ambiente e sendo transmitido para o mundo inteiro. O que é que faz a câmera? Pau! Aí ela... E ele... Ei! Aí se abaixa, já era. Foi só o casamento? Não, não foi só o casamento. A empresa, porque a mídia ela é cruel. A televisão é venenosa. O que foi que a televisão fez? Alto executivo da empresa tal. Da empresa tal, não. Demitiu ontem de madrugada mesmo. Não tem nada. E nós prezamos somos veemente contra. Já faz aquela nota politicamente bem escrita, né? Que você pede o GPT, faz aquela frase maravilhosa, né? Então, a mídia TV oferece um prazer que depois a pessoa vai ter um encontro, não é um prazer perpétuo, duradouro, é um prazer que é uma rua que vai na direção da destruição, tá certo? Isso que a televisão e a mídia estão oferecendo hoje é lamentável, tá bom? Eu fico com vontade de citar alguns exemplos, mas é porque hoje no Brasil, qualquer coisa que você falar, aí já dá um problema sério.
Mas hoje tem coisas que você não podia falar antigamente, e hoje a pessoa está fazendo e dizendo que está fazendo, e a pessoa não caiu no calabouço da morte ainda. Aí a mídia, muito bem, bate palminha, muito bem. Daqui eu não estou desejando o mal para ninguém, quem sou eu? Mas quando a pessoa cair num precipício mesmo, vai. Cadê fulano, hein? Aonde? Aí tem a outra mídia que vai, a mídia da sarjeta, né? Veja o estado de fulano depois de 15 anos. Aí o cara está descarregando o caminhão, a mulher está sentada na beira de uma calçada fazendo não sei o quê, o outro está não sei o quê. Olha quem era isso, famoso. Famoso, tá certo? Porque a mídia tem um jeito de... Ela joga para cima, ilustra, e vaidade é ego, e você merece isso tudo. Nós merecemos em Deus, só que a gente quer da maneira da gente, não de Deus, tá certo? A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. O que Deus te der, não vem com dor. O que vier da parte do maligno, até vem, tá certo? Tem um cara que ele fala muito. Ele é pastor, eu acho que é da Batista, e ele fala muito na inteligência emocional, naquele chat daqueles caras famosos mesmo, né? E eu gosto muito de ouvir ele, né? Ele é uma pessoa muito, muito sábia, e ele fala, ele diz mesmo, fulano de tal tem pacto, entendeu? Não pode parar, porque o diabo diz, não tem que parar, mano. Tem que sair divulgando, tem que fazer a propaganda do diabo e para ter fama, para ter dinheiro, e não é isso que Deus, tá certo? Deus, ele tira a gente daquele cativeiro de morte, tá certo? Fedendo. Não, mas eu usava perfume bom. Não, a alma fedendo. Você sabe. Sabe, eu conheço uma mulher que dizia, pastor, eu tomava banho com 4 sabonetes, porque eu não aguentava de quando eu chegava em casa. Você deve estar imaginando, né? E eu digo, não, mas Deus vai tirar isso de você. Entendeu? E eu me apego ligeiro a uma pessoa dessa, uma vez passei, ela estava fumando e apagou o cigarro na mão. Eu voltei, parei a caminhoneta, voltei. Por que você fez isso? Não, que eu não queria que você visse. Quantas vezes eu reclamei que você. Eu vou orar para Deus lhe libertar. Não, não faça mais isso, não. Você não tem que ter vergonha de ir, tá certo? A gente tá junto, orando junto aqui, Deus vai te libertar disso. E Deus libertou. São pessoas lindas, só que o mal tá aí, né? O maná, né, que Deus dá, né? Um casamento real. Você já notou como a mídia está depreciando a família? O casamento era trisal, livre. Primeiro foi livre, depois trisal, quadrisal, oitavizal. Hoje é o corpo bombeiro, né? Com a marinha. Só se for, porque casamentos reais, tá certo? A satisfação. Nós temos que desaprender essa satisfação do mundo. Você ter prazer. A Bíblia diz, eu ia usar um texto, mas não vou usar, tá certo? Não tem, nada que tiver na Bíblia é pecado, não, mas eu não. Mas ela diz que a gente tem que usufruir com essa pessoa, tá bom? Essa pessoa não vai trazer problema, dor de cabeça. Se você der amor, você vai receber muito amor. E você um dia se amou. Aí agora, porque a mídia fica ensinando coisas erradas a você, e você começa a desgostar ou não apreciar os tesouros que Deus colocou na sua mão. Tá bom? Essas coisas que eu falo assim não está planejado, não. Aqui tem minhas anotações, mas o inimigo é. O inimigo, o nome dele já está dizendo, né? Inimigo, né? Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Efésios diz que nós também andávamos como escravos. Tudo isso que eu falei aqui é previsto na Bíblia, que diz nós também andávamos como escravos. Querido, a hora já chegou um horário aqui e eu vou ter que levar um veículo, chegou aqui, e lá para 11 eu vou gravar a segunda parte desse sermão. Pastor, como é o nome desse sermão? O título desse sermão é Não Desligue a Esperança, tá bom? Então, se isso está tocando no seu coração, lá para 11 horas. Ontem eu preguei, terminei de pregar às 2 horas da manhã.
Eu ainda tenho umas coisas bem importantes da parte de Deus para a tua vida. Amém? Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz. 11 horas eu estou aqui de volta.